Eu nunca na minha vida pedi um aperto de mão, um abraço pro Silvio Santos. Naquele dia eu pedi. Primeiro que eu tive um pressentimento que talvez fosse a última vez que eu fosse vê-lo. Foi um pressentimento que eu tive. E foi? E foi. Só que ali eu me emocionei com uma coisa que ele me disse. Então é isso, o brasileiro, o bolsonarista não tá puto porque tem cerceamento de liberdade de expressão. Ele tá puto porque cercearam a liberdade de expressão dele. Se tivesse cerceando a do outro, ele não liga. O petista é a mesma coisa. Só é censura para petista quando é petista que se dá mal. Quando é o conservador, o direitista que se dá mal, o petista tá feliz e comemora. Quando é o Charlie Kirk que toma um Que tiro, morre. comemora-se. Mas quando é o Jimmy Kimmel, que é esquerdista, que perde por 3 dias o programa, é um chilique. Olha que Eu mundo vi. vivemos. O cara, a empresa, tipo assim, o cara tem liberdade de dar um tiro em um conservador. É justificável. Mas quando a empresa tem a liberdade de suspender por 3 dias um esquerdista, aí é censura, aí é uma coisa horrível. Então a pessoa, isso aqui é torcida organizada. Enquanto o brasileiro não entender que o nosso contra eles, que a classe política é a elite brasileira que não dá a mínima pro povo, seja ela Bolsonaro, Lula, PT, isso não tem mudança, velho. Tudo. Posso responder um cara aqui, ó, Leandro, viu, Feltrin? Claro, pode. Deu R$ 5, perguntou assim: que perseguição você sofreu? Continua empregado e no Brasil e fora da cadeia? Eita. Não, não, eu quero responder. Olha lá. Ô, Feltrin, se eu pegar uma arma, viu, um revólver 38, encher de bala, mirar na sua cara, apertar o gatilho e errar o tiro, aí esse cara vai vir falar assim: ué, como assim o Danilo tentou te matar? Você está vivo? Não é Não, porque, não é porque erraram o tiro que não tentaram me matar. Não é tem porque o prova cara material, né, de que tentaram acabar Não com é, você. não é porque o cara encheu o revólver de bala, mirou na minha cara e errou o tiro, que ele não tentou me matar. Você tem prova material. Primeiro que eu fui condenado à primeira instância de prisão pela Maria do Rosário. Se eu não fui preso, é porque ainda existe um resquício de bom senso aqui. Porque, é a esperança que eu tenho com o Léo Lins também. O Léo Lins foi condenado a 8 anos. Aí se o Léo na segunda instância, terceira instância não for preso, vão dizer que o Léo nunca sofreu perseguição, afinal ele está livre. Então é de uma ignorância gigantesca. Eu continuo empregado. Graças a Deus eu continuo empregado. E eu vou te falar uma coisa aqui que eu nunca falei, Feltrin. A última vez que eu me encontrei com o Silvio Santos, eu nunca puxei saco de chefe, de patrão. Como eu cresci em escola indo para diretoria sempre, eu sempre tive pavor, viu, Feltrin, de diretor, chefe, patrão. Eu falava, então eu via o Silvio Santos, eu tinha um misto de respeito muito grande pelo Silvio Santos, porque eu cresci assistindo e sou fã, e também de medo, porque ele era meu patrão no SBT. Então eu ficava feliz quando o Silvio Santos me chamava para o programa dele, porque eu sou fã, mas ficava com medo porque ele era meu patrão. Então, eu sou um cara, Feltrin, que eu não sei puxar saco, eu não sei fazer o social, eu só sei trabalhar. E eu nunca na minha vida tive qualquer puxação de saco com o Silvio Santos. Eu sempre o tratei com enorme respeito, enorme carinho, mas sempre distanciado, porque eu não gosto também quando os outros vêm puxar. Quem precisa vir puxar meu saco, eu já dispenso na hora, porque eu sempre acho que é uma coisa meio invasiva, de quem quer segundo as intenções. E eu nunca puxei o saco do Silvio Santos na minha vida. Mas se vocês procurarem no YouTube, a última vez que eu me encontrei com o Silvio Santos, eu chorei. Eu não lembro se você estava lá, foi no Troféu Imprensa. Eu não lembro Quando se vocês nesse. estavam metálicos, Não, 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 não. Foi a última vez que eu me encontrei com ele. Eu chorei porque ele falou uma coisa para mim que me emocionou. Tá no YouTube isso. Eu nunca na minha vida pedi um aperto de mão, um abraço pro Silvio Santos. Naquele dia eu pedi. Primeiro que eu tive um pressentimento que talvez fosse a última vez que eu fosse vê-lo. Foi um pressentimento que eu tive. e foi? E foi. Só que ali eu me emocionei com uma coisa que ele me disse. E isso que eu estou respondendo é a resposta para esse Leandro PS aí, que ele diz: continua empregado. O Silvio Santos me disse uma coisa naquele dia que foi o seguinte: procure no YouTube. Ele falou: Danilo, você para mim é o cara aqui da noite do SBT, eu gosto de você e você só vai sair daqui se você quiser. E eu chorei porque eu entendi o que ele estava falando. Naquela época, tinha muita gente
ligando sim no SBT, era a época do governo Bolsonaro, pedindo sim minha cabeça, fazendo sim minha caveira. E esse Leandro PS que está dizendo que eu continuo empregado porque eu dou o resultado e fico feliz de ser reconhecido pelos meus empregadores. É por isso que eu estou empregado. Mas não significa que governo nunca pediu meu emprego. Não significa que governo nunca pediu minha cabeça. Então, assim, o mérito do meu empregador não ter dado ouvidos a um governo que pediu minha cabeça não significa que eu não sofri perseguição e que essa perseguição não foi abusiva e autoritária. Então, é um negócio, o cara vem e pede sua cabeça. Se o seu chefe fala, eu gosto do Feltrin porque ele dá resultado e é um cara bacana aqui dentro, eu não vou ouvir o presidente está pedindo a cabeça do Feltrin, significa que o presidente não pediu sua cabeça ou significa que o mérito é do cara que reconheceu o seu valor? Então é de uma ignorância gigantesca. Provas eu tenho, mas sabe o que acontece? O Leandro PS é o tipo de cara que, para justificar a mentira de um político, vale qualquer narrativa, qualquer coisa. Por mais provas que tenha. A gente tem tudo documentado, de todas as vezes que eu fui perseguido por PT, esquerda e direita. Bolsonarista cerceou minha liberdade, pediu minha prisão. Tá? O PGR, o Aras do Bolsonaro, procurem no Google, pediu minha prisão. Sabe e aqui é curioso, viu, Feltrin? Porque eu tô falando muito, Feltrin. Não, por favor, cara. Para mim é uma honra aqui. Mas sabe o Primeira que é vez. curioso? Quando eu critiquei o Bolsonaro porque ele não cumpria as promessas dele, e aliás é um covarde, né? Você vê que ele sobe aqui no trio elétrico e fica ameaçando o Xandão. O Xandão! Dane-se Alexandre de Moraes. Aí quando ele vai na frente do Alexandre de Moraes, ele... Posso te chamar para ser meu vice? É um covarde completo, né? E isso foi assim, o Bolsonaro é um cara que surfou muito na onda da quebra de hegemonia, da Lava Jato, eu sou um dos caras que sempre levantou a bandeira contra o politicamente correto. O Bolsonaro surfou nessa onda, surfou na onda do Paulo Guedes, cagou para todas essas bandeiras, rifou o Brasil pro filho dele não ser preso, não ser investigado, e tem tonto que ainda defende. Sabe o que acontece com o Eduardo Bolsonaro? Tá lá na Disney, vivendo às custas de dinheiro público, de mesadinha do papai. E você, meu amigo, tá aqui. E você ainda defende essa família. Você tá aqui. O cara tá lá na Disney, lá falando que os Estados Unidos tem que taxar o Brasil, e o idiota tá aqui. É isso aí, Bi! Então, enquanto o público não entender que a classe política, o Bolsonaro, o Lula, o PT tá cagando para ele, isso não vai mudar. E não vai mudar. Não vai porque o político usa um tonto igual esse. Usa a população. Vocês estão doidos, cara.